A verdade é simples, não existe uma técnica espiritual que seja a melhor do mundo. Não existe uma técnica terapêutica que vai transformar, realizar milagres na sua vida e na vida das outras pessoas. Eu estou falando de algo muito além, muito mais profundo. Estou falando de algo que não se resume apenas à conduta de trabalho, mas eu estou falando do condutor, no caso, você. E eu quero te explicar como acessar essa técnica única, a verdadeira forma de se trabalhar com algo terapêutico, com a espiritualidade, com o conhecimento, utilizando um conhecimento de Carl Jung, que no caso são os arquétipos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de tema, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal, comentar como você de fato transforma isso na sua vida e, é claro, vamos ao vídeo. O que transforma a vida de uma pessoa que trabalha com a espiritualidade é compreender algo que vai muito além da jornada em si. Você já ultrapassou a fase de, poxa, a religião já me trouxe tudo o que eu buscava, eu não tenho mais a necessidade de encontrar e querer estar com gurus, mestres, eu não tenho mais algo que me prenda grupos, equipes, eu quero falar um pouco da minha espiritualidade, da minha verdade espiritual, algo que faça sentido e até traga um resultado mais eficaz e efetivo no seu desenvolvimento. E aí é o verdadeiro momento, a beleza da vida, quando a espiritualidade te convida a observar algo que vai muito além. É quando as técnicas, o conhecimento, ele começa a entrar para um lugar onde você percebe que isso não é você. E é aí onde está a beleza do trabalho com a espiritualidade, meu querido. Vamos começar a entender um conceito simples antes da gente entender a técnica maravilhosa que eu quero te ensinar. Carl Jung trouxe um conceito maravilhoso chamado arquétipos. E o que são esses arquétipos? O que é o arquétipo em si? Arquétipo, né, se a gente buscar o significado da palavra, arque significa como se fosse algo, um rótulo específico para algo. E tipo, de fato, alguma coisa, algum grupo determinado, uma pessoa em si. Então são os tipos de características que resumem de forma mais perfeita alguma pessoa, alguma coisa, um fenômeno. Então, no caso, de forma mais simples, arquétipo é o modelo perfeito de algo ou alguma coisa. Simples. Por acaso você sabe o que é ser pai? Você sabe o que é ser mãe? Você sabe o que é ser um professor? Você sabe o que é ser um chefe ou ser muitas vezes um funcionário? Quando você pensa nessas figuras que eu te falei, você entende qual é a postura que habita por trás dessas funções, entende? O que uma mãe faz? O que um pai faz? No caso, quando você entra para esses arquétipos, que muitas vezes a gente entra na nossa vida, de determinado ponto eu me torno funcionário de uma empresa, de outro ponto eu me torno chefe, sócio, e depois eu me desenvolvo e deixo de ser o cara que era casado com uma mulher e agora me torno pai, porque tá vindo um filho aí. E a mesma coisa acontece com a mulher, com a mãe. E quando ela percebe, quando ele percebe que é necessária essa troca de movimento na vida, o que conduz ali, muitas vezes por questões novas que chegam, novas responsabilidades, a pessoa adota de um novo arquétipo. Isso é inconsciente. E de fato, Carl Jung trouxe desse arquétipo regendo todo o conceito de inconsciente coletivo. E quando a gente entende cada um desses pontos de como os arquétipos se desenvolvem na nossa vida, é quando de fato a gente começa a aplicar isso para o trabalho com a espiritualidade. Você percebeu que eu desenvolvi toda essa explicação de arquétipo através de uma palavra que já conduz o que de fato é adotar de um arquétipo, que é o quê? Postura. Simples, postura. E isso é o que transforma como você trabalha com a espiritualidade. Eu quero que você entenda que você tem o ímpeto de desenvolver algo espiritual. Você tem o ímpeto de desafiar a sua vida e entender o que é o seu propósito. Aqui, no meu ponto de vista, eu não entendo que eu não desenvolvo e não coloco que propósito é algo voltado à missão, dever. Não. É a forma mais harmônica, onde você traz do seu talento aquilo que você é apaixonado, aquilo que te preenche, e coloca isso como conduta, como uma verdade, e desenvolve isso, seja de forma profissional, afetiva, social, seja lá como for. Isso é propósito. Claro que isso é um papo muito mais profundo, um papo para outro vídeo, mas vamos voltar ao tema em si. Aqui nesse momento é onde a gente começa a entender o que difere, o que traz o diferencial do seu trabalho. Eu quero que você pense numa situação extremamente difícil que você já viveu na sua vida, ou que você está vivendo agora. Algo que você não sabe como solucionar. Pensa.
Ok, vamos supor que seja uma situação financeira mais prático, ok? Muitas vezes você está devendo para o banco, você tem dívidas, tem contas para pagar, e pensa nessa situação. Pode ser qual for aí que você está pensando, mas pensa. Observa que quando você pensa nisso, você imagina a situação, automaticamente parece que uma fração de segundos um sentimento de medo, dor, algo negativo invade o seu peito, é como se fosse uma fisgada. Pode ser, não precisa ser o peito em si, mas qualquer outra parte do seu corpo. Ou seja, é o seu corpo manifestando um incômodo. Algo como se falasse para você, eu sinto medo, eu sinto pavor, eu tenho pânico disso, isso me traz ansiedade. A partir desse pequeno movimento, todas as outras emoções negativas começam a se manifestar. Então a gente começa a vivenciar o que é a ansiedade, o que é que mais? O pânico, o que é o medo, o que é a insônia, o que é, enfim, diversos fatores. Ok. Agora eu quero que você pense, saia um pouco dessa situação, eu quero que você pense em um personagem de filme, seja lá qual for. Um personagem de filme que ele vive o oposto dessa situação. Então a questão é um problema financeiro? Pense em qualquer personagem popular, um personagem fictício, pode ser uma figura da mídia, alguém que você sabe que pode solucionar essa questão. Pensa nisso agora. Vamos supor agora, eu vou colocar aqui um personagem de filme que eu acho que eu me interesso muito, eu gosto muito do arquétipo que ele traz. Eu vou colocar aqui Michael Corleone, que é um personagem do filme Poderoso Chefão, interpretado por um ator que eu sou muito fã, que é o Al Pacino. Eu quero que você agora observe este personagem. Pode escolher qualquer um aí. Mas observe como ele encara essa situação que pra você traz medo. Observe o olhar dele. Observa como ele direciona a mente dele, as atitudes, como ele pode solucionar isso. Entende? Eu quero que agora você entre nesse arquétipo. Veja você de olhos fechados como se você fosse esse personagem que você escolheu. Isso. Agora apresente, sinta o seu corpo, o cheiro das coisas, o peso do corpo, a textura da roupa, tudo como ele é. E agora apresente o problema que você está vivenciando para esse arquétipo. Como esse personagem observa a situação. Observa que aos poucos, aquele medo que uma hora invadiu o seu peito deixa de invadir da mesma forma. Observa que a sua mente começa a solucionar, trazer novos caminhos diante daquela mentalidade que o personagem apresenta. Isso é o arquétipo. E o que acabou de acontecer é o fenômeno da incorporação. Você trouxe de um arquétipo, de uma frequência, e dessa frequência você trocou a sua postura. É simples, parece bobo, mas espiritualidade, meu querido, de forma prática e simples, é isso daí. Vou falar uma frase que eu sempre gosto muito. Quanto mais você manipula um alimento, menos você tem daquele alimento. Onde eu quero chegar com essa frase? Quanto mais você pega um peixe para fazer e você coloca ele para marinar, tempera com não sei quantas ervas, põe tempero pronto, põe um monte de coisa e deixa congelado e não sei o que, mais você está perdendo do que de fato aquele alimento pode te oferecer em questão de nutrientes, sabor, entende? Então a mesma coisa acontece aqui. Espiritualidade é algo simples. Observa novamente o que aconteceu. Você trouxe de um arquétipo, de uma figura que a sua mente reconhece que, nossa, essa pessoa tem presença para o dinheiro. Essa pessoa tem presença para as questões familiares, políticas, sociais. Traga desse arquétipo. A incorporação é literalmente trazer da frequência que se manifesta em um arquétipo e manifestar uma mensagem. Vai muito além de fenômeno paranormal, que isso aí é sensacionalismo, a galera gosta de ver bagunça. Mas a verdadeira incorporação é entender a informação que vem por trás de um arquétipo. Como ela lida com algum problema. Você já viu dentro das casas religiosas que trabalham com a ferramenta da incorporação? Você já percebeu? Muito comum na Umbanda. Por exemplo, gira de Exu, reuniões de Exu e Pombogira. Meu amigo, que a galera mais adora levar são questões
afetivas e financeiras. Por quê? Porque a gente sabe que esse arquétipo, né, dessas entidades tem um domínio maior de trabalho, de energia com esse campo. E é claro, a gente vai atrás dessas energias para resolver as nossas questões. Começa a trazer essa postura para todas as questões da sua vida. E a partir desse momento é quando você começa a entender a sua jornada espiritual. O que está acontecendo de diferente, o que muitas vezes me impede de desenvolver com mais profundidade um trabalho que não é em si aquilo que me preenche. Poxa, observa. Vamos pegar aqui o arquétipo de um personagem qualquer. Você pode escolher qualquer personagem aí de filme, de desenho, que você via na sua infância, que seja esse perfil meio bobo, sabe? Que não tem noção das coisas. Imagina esse arquétipo realizando um trabalho espiritual. Não estou falando de qualidade, mas estou falando da presença para aquele trabalho. Agora traga uma figura, um arquétipo que seja muito mais presente, que traz realmente essa confiança para um trabalho com a espiritualidade. Entende? Essa é a grande questão. Incorporar desses arquétipos. E aí nós entramos para um ponto muito mais profundo. Porque você pode me perguntar, então Daniel, isso é um trabalho que na verdade é uma mentira, porque eu vou viver as minhas questões a partir da personalidade de terceiros? Aí que você se engana, meu querido. Dentro do trabalho artístico, do campo da arte, tem uma coisa que a gente chama que vai muito além de diploma, de técnica também, de estudo, que é o quê? Referência. A referência é quando eu trago de diferentes artistas, autores, produtores, diretores, o que melhor existe ali, o que melhor existe aqui, ali também eu trago tudo isso e reúno para uma coisa só. E a partir disso surge o que é você. A sua verdade começa a surgir a partir do momento que você para de questionar o que é a minha verdade e começa a se perguntar o que não é. Mais simples para deduzir e entender o seu caminho, não é? Então comece a integrar desses campos e entenda o quão profundo é, porque isso vai muito além de um trabalho espiritual. Isso é uma conduta dramaturga, isso é uma conduta artística, que nós estamos integrando para o nosso conhecimento e como nós podemos encarar as situações que muitas vezes nos bloqueiam. Lembre-se sempre de um conceito que eu adoro trazer aqui. Alquimia não é um domínio energético, não é um domínio de técnica, não é um domínio de conhecimento. A alquimia é aquela pessoa que entende como surfar nas ondas que se direcionam contra a vida dela. Ao invés de eu tomar o caldo, me afogar, eu surfo nessa onda. E muitas vezes nós estamos em momentos que nós podemos utilizar dos arquétipos para desfrutar de uma nova perspectiva, de uma situação que pode ser muitas vezes extremamente conflitante, muitas vezes difícil de lidar. E agora é onde você traz as suas referências. Comece a observar figuras que você gosta na espiritualidade. Eu sou apaixonado pela figura de... Vamos pegar aqui, Kuan Yin, que é uma figura que está associada ao raio rosa da compaixão. Eu posso trazer de um problema, muitas vezes, que diz respeito à compaixão e levar para esse arquétipo e observar no prisma dela como ela se comportaria, como ela encaminharia essa situação. Como eu poderia trazer de uma figura forte, como eu trouxe aqui, Exu Tranca-Rua solucionaria isso daqui. Como muitas vezes Saint-Germain solucionaria isso daqui. Você pode escolher diferentes arquétipos, meu querido. Aqui é um domínio onde você começa a entender que muitas vezes utilizar dessa despersonalização, sair um pouco de personagens e acessar outras personas agrega. Porque isso também diz respeito, inclusive, a duas leis herméticas. No meu ponto de vista, eu vejo que tem algo associado com o mentalismo, ou seja, o universo é mental. Você constrói essa realidade e, é claro, a correspondência. Tudo que está acima é como tudo que está abaixo. Ou seja, o que está acima que pode trazer uma solução para você a partir do que é o agora aqui embaixo e vice-versa. Então, não perca tempo em tentar entender muitas vezes por que as coisas não acontecem com técnicas e autoconhecimento espiritual e o seu desenvolvimento de vida. Observe apenas com outros arquétipos. Você não está deixando de ser o que você é. Não. Você está agregando de forma artística e muito mais profunda.
Aqui, volto a falar, é uma união de arte, alquimia e, é claro, hermetismo e muitas outras crenças mediúnicas que a gente acredita que se baseia apenas em fenômenos paranormais. Não. Isso é a construção de uma nova perspectiva, algo que te inspira a entender como algo que é forte no outro também habita em você. Não é inveja, é construção. Se você gostou desse vídeo, meu querido, vou pedir para que você deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva nesse canal, comenta aqui embaixo, quero saber de você. Qual arquétipo, um personagem que você gosta? Fala um personagem que você gosta. Eu trouxe o Michael Corleone e coloca ao lado o arquétipo que existe por trás desse personagem que você realmente entende que também existe em você e é a sua força.